Fala, meus queridos alunos da disciplina de execuções. E aí, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, seguimos a nossa quarentena, seguimos nosso isolamento social, então, por conta disso, nós temos que seguir com nossas aulas remotas. Hoje a gente vai ter a aula remota de número 19. A aula remota que a gente vai estudar, na verdade, vai ser um assunto um tanto quanto um pouco mais extenso, mas a gente vai ver, na verdade, duas execuções de duas obrigações. A primeira obrigação é a obrigação de dar e a segunda é a obrigação de fazer ou até mesmo de não fazer. Então, vamos lá, né? Mas eu quero combinar com vocês que a gente vai estudar de forma apartada. Primeiro vamos verificar a questão da obrigação de dar e depois a gente entra nessa questão de estudo das obrigações de fazer ou até mesmo de não fazer, tá bom? Combinado? Aí, como eu conversei com vocês, vamos iniciar então a obrigação de dar. Bom, a obrigação de dar, ela está exposta ali no capítulo 2, que é intitulado Da execução para a entrega de coisas, que versam do artigo 806 a 813 e é dividido em duas seções. A primeira seção é intitulada Da entrega da coisa certa e a segunda é intitulada Da entrega da coisa incerta. Pois é, primeiro a gente estuda essa entrega de coisa certa e depois a gente estuda dessa entrega de coisa incerta. Para essa primeira sessão, para essa sessão da entrega de coisa certa, a gente tem os artigos 806 a 810. Já para a segunda sessão, a sessão da entrega da coisa incerta é compreendido entre os artigos 811 a 813. Então vamos lá, vamos entrar nessa matéria, mas antes disso eu quero que você pare, que você vá pegar o seu vade-mecum, se por acaso você não está com ele aí, pegue o seu vade-mecum, pegue também a sua caneta para você fazer algumas anotações pertinentes do que eu for falando no decorrer da aula, para você grifar também ali os artigos importantes que eu for tratando e também as expressões dentro dos artigos, para vocês fazerem um grifo, para vocês fazerem uma bolinha, um desenho, enfim, o que vocês bem entenderem. Pegue aquela caneta que você comprou lá no início do ano, que você achou que não ia usar por conta da pandemia. Vamos gastar essa caneta, pessoal. Lá para o segundo semestre a gente compra outra, não tem problema nenhum. Pega aquele marca-texto seu lá, de cor pastel, que você comprou no início do ano e vamos gastar ele, tá bom? Bom, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é da entrega de coisa certa e incerta. Eu vou fazer esse estudo de forma conjunta. Há alguns pontos que eles são diversos, mas a gente vai tratar, só que na realidade, bons pontos, os pontos mais importantes são pontos comuns, tanto para a coisa certa quanto para a coisa incerta. Beleza? Então, eu quero trazer logo de cara dois importantes dispositivos que nos auxiliarão a compreender esse instituto. Vamos lá, vamos ver. O primeiro que eu trago para vocês é o artigo 806. Olha aí, vamos separar esse primeiro artigo, fazer essa marcação pertinente. No artigo 806 tem o seguinte, redação tem a seguinte inteligência: o devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. E o segundo dispositivo que eu trago para vocês, logo depois eu vou comentar os dois, mantenha calma. O segundo dispositivo que eu trago para vocês é o dispositivo 811. Nesse dispositivo tem a seguinte redação e a seguinte inteligência: quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. Ou seja, a coisa certa, a que incide esse primeiro artigo, esse primeiro dispositivo que a gente viu, que é o 806, é individualizada.
conhece o objeto da obrigação, que é específico e determinado. Não se confunde com nenhum outro. Ou seja, é claro qual é esse objeto. Ele é específico, é uma coisa especificada e também determinada. É aquela coisa e pronto. Diferente desse segundo dispositivo, que é o dispositivo do 811, que trata a respeito da coisa incerta, que é tratado nesse dispositivo, e é aquele cujo objeto não é determinado no início, mas é determinável. Isso mesmo, pessoal. Para a coisa certa, a gente tem um objeto determinado. Para a coisa incerta, a gente tem um objeto que ele vai ser determinável. Inclusive, o próprio artigo ele diz o que é determinável. Ele é determinável pelo gênero e pela quantidade. Por favor, sublinhe essas palavras aí, por gentileza. Gênero e quantidade. É a questão de determinabilidade, ela vai ser exatamente em relação a isso. Não há um bem determinado e específico como objeto dessa obrigação, mas certos gêneros de bens e cuja a quantidade ela também é conhecida. E aqui cabe uma crítica desse humilde e recém aprovado professor, é a expressão de coisa incerta. Eu acho que ela é um tanto quanto infeliz, eu compartilho com o entendimento de alguns doutrinadores que dizem que essa expressão coisa incerta é infeliz. É imprescindível para a execução que se conheça o objeto dessa obrigação desse devedor. O que a lei chama de coisa incerta é aquela determinada pelo gênero e pela quantidade. O Código Civil trata das obrigações de dar coisa incerta, considerando como tal aquela que é indicado pelo menos pelo gênero e pela quantidade. E para isso, eu faço uma remissão para vocês, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Eu peço que vocês pausem o vídeo agora e deem uma olhada no artigo 243. 243. E lá vocês vão conseguir visualizar isso de uma melhor forma que eu estou falando para você. Sem isso, é impossível o seu cumprimento. Estabelece ainda algumas regras quanto à escolha, tá? Então, por favor, verifiquem isso. Mas se mesmo assim vocês não conseguirem entender, não fez sentido o que eu falei para vocês, eu peço que vocês coloquem aqui a dúvida de vocês para que eu possa dirimir. Vocês podem me procurar também através do WhatsApp, através do e-mail, através do Moodle, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Eu só não quero que você fique com alguma dúvida, tá bom? Vamos bater esse papo para que eu possa dirimir essas eventuais dúvidas que você possa vir a ter. E nesse momento, eu queria trazer a primeira pergunta. Hoje eu vou trazer várias perguntas para vocês, hein? Eu quero que vocês combinem comigo, desde já que vocês vão responder as perguntas, nem que seja mentalmente, já que você está com vergonha aí da pessoa que está ao seu lado, que não está compreendendo a questão da aula remota. Então, por favor, respondam, nem que seja mentalmente. E a primeira pergunta que eu trago para vocês, para que vocês possam tentar entender melhor essa nossa 19ª aula remota, execução de obrigação de dar e de fazer e não fazer. A primeira pergunta é: a execução para a entrega de coisa certa por processo autônomo, por título executivo judicial e extrajudicial? E aí, o que vocês acham? Bom, meus queridos alunos, só haverá execução para entrega de coisa certa por processo autônomo quando for fundada por título executivo extrajudicial. Prestem atenção nisso, não tem essa questão do título executivo judicial, é apenas extrajudicial. Afinal, quando for sentença, haverá uma execução imediata e específica, sem essa necessidade de se criar um novo processo, sem essa necessidade de se ter um processo autônomo futuro. É tudo imediato, é tudo consequente, é tudo
um processo que ele vai seguir os seus trâmites. Para isso, basta ao réu que ele seja intimado para entregar a coisa no prazo fixado pelo juiz, sob pena de busca e apreensão, isso se o bem for móvel. Já se ele for imóvel, vai haver uma emissão de posse na forma do artigo 538 do Código de Processo Civil. Vou repetir, do 538 do Código de Processo Civil. Se por acaso for uma sentença, haverá execução imediata e específica, sem essa necessidade de um novo processo, bastando o réu que ele seja intimado para entregar essa coisa, no prazo fixado ali pelo próprio juiz na sentença, sobre pena de busca e apreensão, se o bem for móvel, e sobre emissão de posse, se for imóvel, de acordo com o artigo 538 do Código de Processo Civil. E caso necessário, o juiz ele fará a utilização de todos os meios possíveis, cabíveis e legais para haver uma coerção e uma subrogação. E isso também tem uma previsão legal que impõe isso. É de acordo com o artigo 536 do parágrafo único. Beleza? E agora a gente pode avançar para o nosso segundo tópico, que é a respeito do procedimento. Procedimento das obrigações de dar. O procedimento ele está esmiuçado, está detalhado ali no artigo 806. Por favor, marquem esse artigo. A gente vai tratar desse artigo e dos artigos seguintes. Mas, em suma, é assim que se dá. É assim o procedimento para esse tipo de obrigação. Se a petição inicial ela estiver em ordem, está tudo ok, já estudamos petição inicial. Se por acaso você não recorda quais são os requisitos necessários, quais são os pontos da petição inicial, volte algumas casas e reveja essa aula para que a gente possa dar seguimento com a plenitude. Tá bom? Então, voltando, se essa petição estiver em ordem, o juiz ele mandará citar o réu, fixando honorários advocatícios, olha aí, falando em honorários advocatícios, que serão devidos caso o mandado seja cumprido e a coisa seja entregue. E com a juntada dos autos do mandado cumprido, começa a correr o prazo de 15 dias para a entrega da coisa ou até mesmo para a realização desse depósito. E do mandado já constará a ordem de emissão de posse, se for um bem imóvel, ou até mesmo da busca e apreensão, se for um bem móvel, caso a obrigação ela não seja satisfeita. Então, esse devedor ele vai receber, cumpra, realize esse depósito sob pena de haver um mandado que imponha que você seja obrigado a entregar esta coisa, seja bem móvel, seja bem imóvel. E feita essa entrega, será lavrado o termo e a execução já está extinta. Essa é a maravilha, isso é o que todo mundo sonha. Haverá essa sentença extinta, a coisa foi entregue, aí evidentemente que vai ser necessário haver o pagamento dos honorários, a menos que se deva prosseguir para esse ressarcimento de eventuais frutos e prejuízos, caso em que seguirá sobre a forma de uma execução por quantia. Haverá essa mutação nessa questão da execução. Se a coisa não for entregue, cá entre nós é o que acontece nos processos de execução, se essa coisa não for entregue, se essa coisa não foi depositada no prazo de 15 dias que foi fixado ali, lembra que a gente estudou isso? Será cumprido essa ordem de emissão de posse ou até mesmo essa ordem de busca e apreensão, conforme a natureza desse bem. Repito, emissão de posse para bens imóveis, busca e apreensão para bens móveis. E ocorrerá essa ordem sem prejuízo da incidência de eventual multa que o juiz ele possa vir a fixar, até mesmo rotina ser fixada essas multas, até mesmo para ser utilizado como meio de coerção. Isso mesmo, para forçar o devedor a cumprir. Mas haja ou não esse depósito, a emissão da posse,
ou apreensão da coisa, o prazo para embargos de 15 dias ele estará correndo, já que esse prazo a ser contado, ele é dado pela juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Beleza? Bom, esse é o procedimento que a gente tem para a questão da obrigação de dar. Isso para coisa certa ou coisa incerta, conforme a gente já tratou no tópico anterior que a gente fez essa distinção. Bom, e aqui eu tenho mais uma pergunta para vocês. A pergunta dessa vez é: e se não cumprir este despacho inicial, o que vai ocorrer? Bom, e diante dessa pergunta, eu posso trazer para vocês o artigo. Preparem a caneta aí, separem o vade-mecum, puxem o vade-mecum para a sua frente. É o artigo 806, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Civil. A gente vê, através da redação desse artigo, que autoriza o juiz a, quando despachar essa inicial, ele fixar multa por dia de atraso no cumprimento dessa obrigação, podendo, inclusive, posteriormente alterá-la, caso esse valor se revele insuficiente. Porque lembra que eu acabei de conversar com vocês que essa fixação de multa é quando a gente tem, na verdade, uma necessidade de haver uma medida coercitiva para esse devedor, uma medida que impõe a esse devedor que ele cumpra, senão ele vai ser multado em razão disso. Então, se essa multa está fraca, se essa multa está leve, ao ponto do devedor não promover esse cumprimento, então esse juiz pode sim alterá-la no futuro. Ele pode majorar no futuro. É o que a gente vê também na prática. A partir de um momento, principalmente quando motivado pelo exequente, tá, pessoal? E é sempre bom a gente ter essa atitude proativa quando a gente está atuando como patrono ou como exequente. É sempre bom que você promova esses atos, que você solicite. Se você viu que não está surtindo efeito para o devedor, que mesmo ocorrendo essa punição a ele, mesmo ocorrendo essa aplicação, essa incidência da multa, mesmo assim ele não cumpre nada, solicite que majore. Aí vai caber ao juiz ele fazer essa decisão e evidentemente que ele vai fundamentar essa decisão, seja pela acolhida do seu pedido de majoramento ou seja pela rejeição do seu pedido de majoramento. Se for o caso, você pode vir, inclusive, a recorrer. Bom, e tal como nessas obrigações de fazer ou não fazer que a gente vai ver no futuro, essas astreintes, elas podem ser fixadas de ofício pelo juiz, beleza? Nós temos um colega que sempre gosta de fazer essas perguntas a respeito dessas possibilidades do juiz agir de ofício ou não. E aqui está uma delas, essa obrigação dessa astreintes. Isso eu estou falando para a questão da obrigação de dar, seja uma coisa certa ou incerta, como também para a questão da obrigação de fazer ou não fazer, que vai ser objeto da nossa aula, também dessa 19ª aula que a gente vai estudar nesse tópico a seguir. Beleza? E se houver atraso no cumprimento da obrigação, as astreintes elas vão começar a incidir, sem prejuízo desse mandado de busca e apreensão. Ele vai continuar correndo esse mandado de busca e apreensão, se for um bem imóvel, ou esse mandado de emissão de posse, se for um bem imóvel. Entendam que a multa ela está sendo aplicada, mas ela está sendo aplicada em paralelo. Paralelo a isso, vai continuar correndo prazo, seja para embargos, seja para realizar esse pagamento, enfim. A multa ela tem um rito próprio, ela tem uma questão própria, um procedimento próprio. Ela segue o seu fluxo, enquanto o processo de execução ele também vai seguir. Na verdade, essa questão da aplicação da astreintes, da aplicação da multa, é mais para fazer um poder coercitivo para que ele cumpra. Beleza? Ficou claro isso para vocês que não são coisas conjuntas. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que por estar sendo aplicado multa, ela não vai ter que cumprir mais a obrigação. Que às vezes, quando essa multa chega no valor da satisfação do próprio bem em si, elas acham que já está tudo liquidado, quando não é. Beleza? E a lei
ela não distingue entre os bens móveis e os bens imóveis, podendo ser aplicado para qualquer um dos pontos, tá bom? Ela pode ser aplicada tanto para quando houver essas obrigações decorrentes de bens móveis, quanto para bens imóveis. Evidente, porém, que com mais frequência a gente verifica essa aplicação na prática para os bens móveis, que podem ser facilmente ocultados. Quando a gente verifica nos processos, esse devedor, muitas vezes eles conseguem deslocar o bem móvel, eles conseguem ocultar, eles conseguem fazer uma transferência, mesmo que fraudulenta, eles conseguem realizar essa transferência diferente de um bem imóvel. Concordam comigo que é um tanto quanto complexo, um tanto quanto difícil de se esconder uma casa, certo? É muito difícil. Salvo essas casas que a gente vê, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem uma facilidade de se transportar, que coloca em cima de um guincho, de um caminhão e leva até para outro estado que a gente verifica. Mas aqui no Brasil a gente não tem muito essa questão dessas casas que são transportáveis, digamos assim. E na execução de entrega de coisas por título extrajudicial, também são aplicáveis essa forma de coerção e subrogação. Nos termos do artigo, pega aí o código, anotem mais esse, 536, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Porque se deve buscar sempre esse cumprimento específico dessa obrigação, reservando para último caso essa conversão em perdas e danos. A gente busca nesse momento primeiro essa satisfação. Isso inclusive é algo que eu converso com os alunos da disciplina que eu tenho de contratos, que lá no 5º período, que vocês já passaram por isso. A gente, quando formula um contrato, na verdade o que a gente busca é a satisfação desse contrato, é a satisfação desse objeto, assim como na questão da obrigação. Quando você firma uma obrigação, o que você quer é a satisfação dessa obrigação. E não simplesmente uma questão indenizatória. E não simplesmente uma questão de conversão de perdas e danos. Aqui a gente aplica também para execução esse ponto, assim como a gente aplicou lá na parte dos contratos, na parte de obrigações também. O que a gente verifica em primeiro momento é a questão da satisfação. Se por acaso não foi possível ser realizado, aí sim é que a gente discute uma eventual conversão de perdas e danos. E Fred Dias Júnior, que é um grande doutrinador, ele afirma de uma forma bem categórica e eu diria que até correta, que com base no poder geral de efetivação, o magistrado caberá determinar qualquer medida que se mostre adequada, necessária e proporcional, legal, nesse caso concreto, não ficando adstrito apenas a multa. Ele não tem apenas a questão do poder coercitivo no sentido de aplicação de multa. Tem que ser verificado o caso, pontuado o caso, e a depender de cada caso é que a gente verifica esta questão de aplicação. Como o Fred ele corretamente diz, eu vou até repetir, essa medida ela tem que ser uma medida adequada, necessária, proporcional e, evidentemente, legal. Tá bom? Avançando, agora a gente vai entrar na nossa segunda parte da nossa aula, que é a parte da execução da obrigação de fazer e não fazer. Bom, a questão da obrigação de fazer e não fazer, ela está exposta no capítulo 3. Já estudamos o capítulo 1, já discutimos dos pontos principais do capítulo 2 e agora a gente vai ver o nosso capítulo 3, que é intitulado da execução das obrigações de fazer e não fazer, e verso dos artigos 814 a 823 do Código de Processo Civil. E este capítulo, esse título, ele é dividido em 3 seções. A primeira seção ela é intitulada Disposições Comuns e ela compreende o artigo 814. Isso mesmo, apenas um artigo, apenas o artigo 814, todavia um artigo
que ele é bem complexo e bem completo. A gente vai discutir ele e vocês vão ver como, por mais que ele seja apenas um artigo, ele nos traz importantes elementos essenciais para a compreensão da execução da obrigação de fazer e de não fazer. A segunda seção é a seção que é intitulada da obrigação de fazer, que compreende os artigos 814 a 821. Já na terceira seção, que é a da obrigação de não fazer, logicamente, ela é compreendida pelos artigos 822 a 823. E agora eu vou fazer com vocês, eu vou propor a vocês que, na verdade, deixa eu voltar só um pouquinho aqui para comentar alguns pontos antes. Bom, essa questão da execução da obrigação de fazer e de não fazer, ela trata-se de uma execução tradicional. Ela não é imediata e ela forma um processo. Mas nem por isso ela deixa de ser específica, pois visa, por meios da subrrogação e da coerção, a fazer com que esse credor receba exatamente aquilo que ele faz jus. Calma, a gente vai estudar o que é cada um desses elementos, o que leva a que ele faça jus, conforme eu acabei de falar para vocês. E esse processo ele só instaurará quando a execução tiver fundada em um título extrajudicial, pois a sentença que condena a obrigação de fazer ou não fazer, ela é mandamental e ela executa-se na forma do artigo, anotem, 497 e 536 do Código de Processo Civil. Essa execução de sentença ela é específica e imediata. E a de título extrajudicial é específica e tradicional nos termos do artigo 815, que vai ser objeto do estudo agora. E são obrigações de fazer aquelas em que o devedor compromete-se a uma prestação consistente em atos ou serviços de natureza material ou até mesmo imaterial. A doutrina ela distingue esta questão das obrigações de fazer e não fazer da obrigação de dar, mas existem algumas reservas e, para tanto, eu trago até o que eu passei anterior, eu vou trazer para vocês uma doutrina que vai explicar essa questão das distinções entre a obrigação de fazer e não fazer e da obrigação de dar, que a gente estudou nessa primeira parte da nossa aula. Vamos ver? Bom, e a doutrina que eu trago para vocês é de Carlos Roberto Gonçalves. Carlos Roberto Gonçalves, ele diz o seguinte: aponta a doutrina a seguinte diferença. Nas obrigações de dar, a prestação consiste na entrega de uma coisa, certa ou incerta. Mas nas de fazer, o objeto consiste em ato ou serviço do devedor. O problema é que, em última análise, dar ou entregar alguma coisa é também fazer alguma coisa. Para distingui-las, conforme Cássio Roberto trouxe para a gente, para distinguir é preciso identificar onde recai a tônica do interesse desse credor. Se é sobre o objeto, essa coisa em si, ou se é sobre a conduta do devedor. Quando ela havia a incidir sobre esse objeto da prestação, sobre essa coisa em si, a gente vai estar diante de uma entrega de coisa. Já se a gente estiver diante dessa conduta do devedor, aí a gente vai estar diante da obrigação de fazer. Ficou claro para vocês agora? Eu espero que sim, mas eu torno a dizer,
pode botar dúvida no YouTube, vocês podem me falar comigo através do WhatsApp, através de e-mail ou através da ferramenta do Moodle. Toda aula que eu lanço no Moodle, eu adiciono também um tópico intitulado Fórum, Fórum das Dúvidas. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês lá, que eu vou dirimir na medida do possível, tá bom? E agora eu queria ver com vocês outros pontos que merecem destaques. Mas antes, eu quero que vocês vejam outra importante distinção. E a distinção que eu trago agora para a gente também criar, na verdade, um certo alicerce, é que há obrigações de fazer fungíveis e não fungíveis. Eu espero que vocês tenham estudado isso lá na cadeira de vocês de obrigação, mas por desencargo de consciência, eu vou dar aqui uma pincelada apenas para a gente traçar alguns pontos básicos para que a gente possa avançar e adentrar na nossa matéria. As obrigações de fazer fungíveis são aquelas que podem ser cumpridas por qualquer pessoa, não necessariamente o devedor. Já as obrigações não fungíveis, ou também chamadas de personalíssimas, por via contrária, elas são aquelas que ou o devedor ela obriga a fazer por si cumprir ou diante da natureza da prestação, só por eles podem ser adimplidas. Ou seja, deixa eu beber uma água aqui que a garganta está secando já. Ou seja, as prestações elas dependem de qualidade pessoal do devedor. Essa é a questão, pessoal. Essa é o grande ponto diferencial. Qualidade pessoal do devedor. Se por acaso vocês não entenderam, segura a onda que eu vou dar exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, se você contrata o Romero Brito, esse grande artista pernambucano com qualidade e reconhecimento internacional. Se você conhece, você contrata o Romero Brito para que ele faça um autorretrato seu. Você gosta ali dos traços do Romero Brito, você gosta dessa questão de aplicação das cores do Romero Brito, dessas questões geométricas que o Romero Brito bota na pintura dele e que cria uma identidade própria. Vocês concordam comigo que só Romero Brito sabe pintar feito Romero Brito? Pois é, isso mesmo. Só Romero Brito tem aquela identidade. Eu arrisco a dizer que se eu mostrar para vocês um retrato aqui de Romero Brito, um autorretrato, se eu mostrar para vocês alguma pintura, vocês vão saber. Tem alguma, inclusive, que é bem conhecida, que eu gosto bastante, que se chama Um Abraço, que é uma que muita gente tem, muita gente coloca ali no hall de entrada da casa, que é uma pintura muito bonita e que ela tem toda essa identidade de Romero Brito. Mas vamos voltar aqui para o exemplo. Vamos lá. Se você contrata o Romero Brito para que ele faça um autorretrato seu, ou até mesmo se você contrata a Marília Mendonça para trocar no seu casamento, o intuito é a atenção dessa qualidade particular. O interesse que você tem é do próprio Romero Brito e não de qualquer outro. Evidentemente, sem menosprezar qualquer artista, mas o que se busca é essa identidade visual e assinatura própria do Romero Brito. Assim como quando tu contrata a Marília Mendonça. Você está contratando a Marília Mendonça para tocar no seu casamento, você está contratando ela porque você quer a voz da Marília Mendonça no seu casamento. Você quer as composições da Marília Mendonça. Você, de certa forma, você se identifica com a Marília Mendonça e você quer que ela cante as composições. Você quer ouvir a composição de Marília Mendonça, que você é apaixonado por Marília Mendonça, mas você não quer simplesmente só ouvir a composição. Você quer ouvir na voz dela. Não basta ter outra cantora, por mais que seja uma cantora sertaneja que sabe ali, que tem o mesmo timbre da Marília Mendonça. O que tu quer é a Marília Mendonça. Ninguém pode substituir o que foi contratado.
porque esse negócio ele foi feito em atenção à qualidade pessoal. E em razão disso, ele é intransferível. Agora, vamos ver um outro exemplo, vamos ver um outro ponto. Vamos lá. Se você contrata um pedreiro para esse pedreiro erguer um muro na sua casa, ou até mesmo se você contrata um jardineiro para que esse jardineiro ele realize a poda e realize o corte ali do gramado da frente da sua casa, e você tem uma árvore que já está batendo no fio, você está precisando contratar, você quer um serviço de jardinagem para que você coloque o seu jardim em dia. Depois dessa pandemia que a gente está vendo agora, muitos jardins eles não estão cuidados, aí digamos que você queira contratar esse jardineiro. Se o devedor ele não construir ou se esse jardineiro não realizar a poda, vocês concordam comigo que um outro pedreiro pode realizar esse muro? Ele pode erguer esse muro, assim como um outro jardineiro ele também pode realizar. Ninguém é contratado para isso, para a questão de atenção dessas qualidades particulares. E essa distinção ela é fundamental para a execução, tanto a execução das obrigações fungíveis quanto a de obrigações infungíveis. Elas podem se valer dos meios de coerção, como a multa. Mas, afinal, qual é a grande diferença? Por que tu passou nesses 5 minutos me relembrando uma questão de obrigações? Eu não entendi até agora. Calma, eu vou te explicar agora. A grande diferença é a respeito da subrrogação. Porque a subrrogação ela só poderá ocorrer nas que tenham por objetos obrigações fungíveis, ok? Nessas que têm obrigações fungíveis. E afinal, o que é subrrogações? Eu já entendi que a subrrogação só acontece para as questões fungíveis, então eu preciso agora saber que danado é subrrogação. Vamos ver? A subrrogação consiste na possibilidade de que um terceiro seja, após o regular procedimento, contratado para prestar serviços em nome ou por conta do devedor, que se recusa a fazê-lo. Então, quando essa obrigação ela é personalíssima e os meios de coerção falharem, a gente já viu que pode ocorrer a multa, mas por acaso nem aí ele não está nem aí para a multa, então pode ser aplicada a subrrogação. E a gente vê também essa possibilidade de conversão de perdas e danos. Para a execução específica das obrigações de não fazer infungível, é indispensável a colaboração do devedor. O que é diferente para a execução específica das obrigações de fazer fungíveis, pois poderá prescindi-la delas os mecanismos de subrrogação, que permitem chegar nesse resultado pretendido. E o que eu quero que vocês notem também que eu coloquei inclusive no slide, vocês podem ver aqui no slide, é que há um regular procedimento. A gente vai ver esse regular procedimento também, tá bom? Mas eu quero que vocês saibam disso. Não é simplesmente uma das partes querer ou o juiz arbitrar, existe um procedimento a ser seguido. Bora lá. Eu trago agora procedimentos das execuções de obrigações de fazer fungíveis. Caramba, ficou grande esse título, né? Mas você já sabe tudo, a gente já ponderou ponto por ponto, bloco por bloco, tudo que é estudado nesse ponto. Então vamos lá. O procedimento é o seguinte: primeiro é apresentada essa petição inicial. O devedor ele vai ser citado, intimado para no prazo estabelecido no título ou aquele assinalado pelo juiz, ele satisfazer a obrigação. E desde a juntada aos autos do mandado de citação e sem prejuízo
do prazo para cumprimento da obrigação, fluirá o prazo de 15 dias para esse devedor embargar. E é possível essa fixação de uma multa periódica, para o caso de inadimplemento. Lembrando que é permitida a subrrogação, espécie essa que a gente acabou de verificar, sabe? Tá? Mas aqui eu tenho uma questão para confidencializar para vocês. Essa questão da subrrogação, ela é um meio que na prática a gente pode verificar que não é tão aplicável, porque ele é muito demorado e ele também é oneroso. Pessoal, se parte devedora ela não está nem cumprindo com a obrigação que lhe é imposta, o credor está tendo que socorrer do judiciário e mesmo assim ele não está nem cumprindo o que o judiciário faz. O juiz aplica a multa e ele não está nem fazendo. Tu acha que ele porventura vai ajudar um terceiro a fazer isso? Ele vai quitar esse terceiro? Evidentemente que não, tá? E o uso de meios coativos pode fazer com que esse devedor cumpra, sem que seja preciso recorrer a eles, evitando-se assim essas despesas de monta. Mesmo que não haja requerimento, o juiz ele pode fixar a multa, tá bom? E não sendo eficazes esses meios coativos, restará ao credor optar entre promover uma execução específica ou por subrrogação, ou até mesmo requerer essa conversão em perdas e danos, conforme o artigo 816. Vamos dar uma olhada nele? Artigo 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação, à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que converterá em indenização. E no parágrafo único, a gente verifica o seguinte: o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa. Ou seja, vamos destrinchar agora esse artigo. Caso essa opção seja pela conversão em perdas e danos, haverá uma necessidade de uma liquidação incidente para que seja apurado esse quantum de beatur, essa quantidade de dívida. E após seguirá a execução por quantia certa dessa liquidação, desse quantum de beatur, você pega e faz o procedimento de liquidação, de execução por quantia certa, que já foi objeto de estudo nosso, inclusive. Mas se for por esta subrrogação, o procedimento ele é distinto. É assim, o juiz, a requerimento do credor, ele nomeia um terceiro idôneo, um terceiro que seja de confiança dele. E todo juiz ele tem um rol dentro de sua vara, um rol de peritos cadastrados, de médicos cadastrados, tem também de terceiros, a depender do serviço. Se for um serviço muito cotidiano, ele tem ali já cadastrado. E se por acaso ele não tiver, ele pode ter alguns meios que façam com que ele consiga esse terceiro idôneo. Eu já vi um juiz que ele intimou um sindicato para que houvesse essa indicação de um terceiro idôneo. Eles intimou uma pessoa competente, uma pessoa que foi idônea no processo. E ao conseguir esse terceiro idôneo, ele irá prestar o fato à custa do devedor. Aí foi o que eu disse para vocês, que eu conversei logo anteriormente. O cara não está nem cumprindo o que deveria cumprir. Nem essa questão das dívidas ele pagou, ele está completamente inadimplente, ele não responde por multa, agora ele vai ter que responder e vai ter que pagar também essa questão da subrrogação. Esse terceiro ele pode ser nomeado livremente pelo juiz, que poderá acolher eventual indicação do credor.
a gente pode ver também os credores indicando, até mesmo para facilitar esse procedimento, para ser um procedimento mais célere. E esse terceiro, ele vai apresentar uma proposta para essa realização do serviço e o juiz ele vai analisar. E depois de ouvir as partes, cumpre ao exequente adiantar essas despesas de serviço. Isso mesmo, o exequente vai ter que adiantar e depois o devedor vai ter que pagar a ele. Avançando, eu trago para vocês agora o procedimento das execuções das obrigações de fazer coisa infungível. Bom, o devedor, ele, a respeito agora desses procedimentos. Primeiro, o devedor ele é citado para cumprir essa obrigação no prazo estabelecido pelo juiz, se outro não constar no título. E com mais razão ainda que nas execuções de obrigações fungíveis, o juiz se valerá de meios de coerção. Esses meios de coerção que já estão estabelecidos no artigo 536, parágrafo 1º, que eu já falei com vocês, eu espero que já esteja marcado no vade-mecum de vocês, para alcançar esse fim almejado. O juiz ele impõe esses meios de coerção para que seja alcançado o fim almejado, que seja coercitivamente feito. E se eles não forem eficazes, ou se até mesmo o credor preferir, essa obrigação ela pode se converter em perdas e danos. E quando a gente fala em conversão de perdas e danos, já citei para vocês, vou falar mais uma vez, é feita uma liquidação. Essa liquidação ela correrá de forma incidente para que haja primeiro a apuração do quantum de beato. E não há e depois da apuração desse quantum de beato, dessa liquidação, é que se promove uma execução de quantia certa, tá bom? E vamos ver agora uma outra questão interessante a respeito desse ponto, que é o procedimento da execução das obrigações de não fazer. Bom, apenas para relembrar, estaremos diante dessa questão de obrigação de não fazer quando o devedor fazer aquilo que não deveria fazer. Ou seja, que ele deveria se abster de realizar determinado ato, determinado procedimento, e ele mesmo assim faz. E para esse procedimento, nós podemos traçar também alguns pontos importantes. Vamos lá. Praticado esse ato, cuja abstenção ele estava obrigado, a parte era obrigada a se abster de realizar determinado ato ou determinado procedimento, a obrigação negativa ela se transforma em positiva e surge para esse devedor o dever dele desfazer o que foi feito. Notem como é complexo isso. Foi feita uma questão que ele deveria se abster, era uma obrigação negativa que se transformou em uma obrigação positiva, e essa obrigação positiva ela surge para o devedor o dever de desfazer o que foi feito, evidentemente que de forma indevida. E por isso a gente tem dois artigos que são interessantes, que é o artigo 822 e 823 do nosso Código de Processo Civil. Eles não tratam propriamente do cumprimento da obrigação de não fazer, mas de desfazer o que foi feito indevidamente. Pode ser que alguém, de forma desavisada, já comece a ler esses artigos, o artigo 822 e 823, e talvez não entenda muito, porque, na verdade, o que a gente vê ali é, na verdade, um tratamento para esse desfazimento do que foi feito de forma indevida. E a obrigação de desfazer nada mais é do que uma obrigação de fazer. Fez sentido para vocês isso? Pois é. Se não fez, torna a dizer. Coloquem aqui nos comentários. Vocês podem me procurar também através do WhatsApp, através do Moodle, através de e-mail, enfim, do meio que vocês quiserem falar comigo. E ajuizada a ação, essa ação de execução, o juiz ele mandará citar o devedor para desfazer esse ato que foi praticado de forma indevida, no prazo
que por ele vai ser assinado. E é preciso que o ato ele possa ser desfeito, claro, né, pessoal? É importante eu deixar isso bem claro para vocês. Não adianta que eu solicite uma execução, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de desfazimento de determinado ato, quando na verdade esse ato ele não pode ser desfeito. E quando... Aí pode ser que vocês queiram me perguntar agora, e quando ele não puder? E quando isso não for mais possível? Nada restará se não converter então em perdas e danos. Com essa prévia liquidação desse quantum de beato e com a chegada no quantum de beato que se promova uma execução de quantia certa. E, havendo a possibilidade de desfazimento, o juiz ele assinará o prazo para o devedor e, caso ele não cumpra essa determinação, o credor pode requerer ao juiz que mande ele desfazer esse ato à custa do executado, ou que converta essa obrigação também em perdas e danos. Aí a gente já sabe o procedimento, já repeti acho que umas 4 vezes já, quando for convertido em perdas e danos, aí promove uma liquidação incidente, e essa liquidação incidente vai chegar ao quantum de beato, e com o quantum de beato a gente faz a execução por quantia certa. E caso o credor ele opte por esse desfazimento, como eu disse para vocês, vai ser feito às custas do próprio devedor. E em qualquer caso, o juiz ele pode se valer-se das medidas de coerção para o cumprimento específico dessa obrigação. E eu queria, para finalizar a aula de hoje, a aula remota de hoje, eu queria trazer para vocês um ponto que é muito importante, que é o ponto da astreintes. E aí, quem já ouviu falar em astreintes, eu espero que vocês já tenham ouvido falar. Isso, na verdade, soa muito bem aos ouvidos dos advogados, porque muitos conseguem melhorar bastante a situação do seu cliente, consequentemente melhorar a sua própria situação também a respeito dessa aplicação de astreintes. E nos últimos anos tem se buscado dar cada vez mais uma efetividade para os processos cíveis. E por meio do processo, o credor ele deve obter exatamente aquilo que ele tem direito, tendo o magistrado o compromisso de, até mesmo atendendo ao princípio da efetividade e a busca da tutela específica. E essa conversão em perdas e danos pode muitas vezes não satisfazer o credor dessa obrigação de fazer. A perspectiva de obter-se a execução específica da obrigação é quase sempre desejada. Diante disso, para tentar assegurar que a execução leve as partes a uma situação idêntica a que estariam caso houvesse esse adimplemento normal. E o legislador ele concede ao juiz, ele mune o juiz de amplos poderes para efetivar essa sua decisão, para efetivar essa satisfação necessária para o credor. E para isso eu falo do artigo 814. Lembra que a gente falou no início da aula que tinha apenas um dispositivo na parte das disposições gerais, que era o artigo 814, mas é um artigo muito importante, e é um artigo muito importante exatamente para isso. Vamos dar uma olhadinha nele? Artigo 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, grifem, por favor, peguem a sua melhor caneta para grifar essa parte. O juiz fixará a multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver prevista no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo.
Bom, as atraentes, elas podem ser fixadas em decisão interlocutória, em sede de tutela provisória, na sentença ou no curso do cumprimento da sentença, e incidem após o prazo razoável fixado para o cumprimento do preceito, sem que tenha ocorrido. E aqui eu queria fazer agora, diante de tudo que a gente já conversou até agora, diante da leitura do dispositivo legal que a gente já fez, eu queria realizar algumas perguntas para vocês. Eu espero que vocês não me deixem perguntando para o ar. Me respondam, por favor. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: essas astraentes, elas são fixadas por dia? Bom, pessoal, isso é uma dúvida, isso é um equívoco que muitos cometem. Muitos afirmam que as astraentes elas são fixadas por dia, mas na verdade não é. O próprio artigo, quem ficar com dúvida ou quem não acreditar em mim, volta lá para o artigo, dê uma nova lida. O próprio artigo ele diz que não é mais uma multa por dia. Antigamente tinha esse entendimento de que a astraente ela era diária, só que ela agora ela é fixada por período de atraso. O que isso quer dizer? Quer dizer que houve, na verdade, por parte do legislador, uma concessão, uma conferência, uma competência de maior liberdade ao magistrado. Que esse magistrado ele possa aplicar de acordo com a necessidade, de acordo com o caso concreto. Às vezes, se for um caso de extrema relevância, de extrema urgência, que a gente precise isso para ontem. Então, o que é feito? Esse magistrado ele pode fixar em um período menor que um dia. Ele pode fixar por hora. Existem algumas fixações de astraentes por hora. Principalmente quando a gente vê alguns casos de necessidade médica, por exemplo, que uma cirurgia seja feita no prazo de no prazo de 10 horas, sobre pena de multa de 10 mil reais por hora de atraso. Foi fixado hora, foi menor que um dia, ok? Assim como o juiz também pode fixar em um período maior, pode fixar as astraente por semanas, por exemplo. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Não é por dia, não cometam esse equívoco, por gentileza. E a segunda pergunta que eu tenho aqui para vocês, opa, travada aí, para só para frente, vamos lá, vamos voltar. Há limites para astraentes? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês. A segunda pergunta sobre astraentes. E aí, vocês acham que há limites ou não? Assim, a fixação da multa, ela deve observar critérios de razoabilidade frente à obrigação principal, mas nada obsta que o descumprimento reiterado eleve o total devido em multa a um patamar superior até mesmo ao bem que é objeto dessa execução. Contudo, esse valor não pode chegar a um patamar que seja evidentemente desproporcional, que seja manifestamente desproporcional, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa. Assim sendo, é sustentado que caso o juiz ele perceba que o valor da multa se acumula sem um resultado específico, que ele deve buscar outras medidas, valendo-se de algumas ferramentas que estão lá disponíveis. Atenção, anotem esses dois artigos, no artigo 139 e 497. E que ele busque, na verdade, que ele procure, na verdade, um resultado prático equivalente. E aqui eu queria trazer também um pouco de prática para vocês, pessoal. Quando a gente vê a fixação de astraente pelo juiz, a gente verifica sempre ele fixando, eu vou dizer a maior parte do tempo, tá? A via de regra. Via de regra a gente vê que o juiz ele fixa a multa em período diário, isso é batido, ele normalmente fixa em período diário, e ele, quando ele fixa esse valor e também qual é o período, ele fixa qual é o teto. Por exemplo,
que haja o cumprimento dessa execução, esse cumprimento dessa obrigação no prazo de 2 dias, sobre pena de multa diária com o teto de R$ 10.000. Multa diária de R$ 1.000 com o teto de R$ 10.000. Ou seja, ele pode desrespeitar, ele pode não cumprir com o que foi feito por até 10 dias, o que retornará depois ao juiz para que ele possa promover algum outro meio coercitivo. E aqui eu vou fazer, na verdade, às vezes eu vou dar uma puxada para a Fazenda Pública. Teve uma colega de vocês que me deu um feedback querendo que eu trouxesse algumas questões também de Fazenda Pública. A gente vai ter uma aula específica de execução de Fazenda Pública, mas eu vou trazer aqui um ponto para você. Eu vou trazer, na verdade, uma pergunta se é aplicável a astreinte, já que a gente está conversando de astreinte, para a Fazenda Pública. E aí, o que vocês acham? Bom, o entendimento que a gente vê no nosso ordenamento é que sim, a multa diária ela é cabível até mesmo em face da Fazenda Pública, sem que esteja penalizando a própria sociedade, já que se busca por meio a efetividade desse processo e a execução dessa decisão contrária à Fazenda Pública. Portanto, a gente vê sim a aplicação de multa, a aplicação de astreinte. No entanto, novamente puxando para o lado prático, o que a gente vê quando a gente está diante de processo com a Fazenda Pública, a gente verifica que há uma certa pisada no freio em razão da Fazenda Pública. Pisada no freio no sentido do quantitativo monetário e também dessa limitação desse teto. Um outro ponto que eu trago para vocês agora, inclusive para finalizar a nossa aula, que é o último ponto, é a respeito desta intimação do advogado ou da advogada. Essa astreinte, ela pode ser feita ela pode ser cientificada para esse devedor através do advogado, através da sociedade do advogado. E aí, o que vocês acham? Pausem o vídeo. Bom, para que se incida essa astreinte, o devedor ele deverá ser intimado pessoalmente dessa obrigação, pessoal. Não sendo suficiente a intimação do advogado ou da advogada, ou seja, essa intimação tem que ser pessoal. E tem uma explicação muito lógica para isso e que faz total sentido desde que vocês compreendam essa explicação. É o seguinte, o patrimônio que vai sofrer, que restará comprometido se a obrigação não for cumprida, é de quem? É do devedor ou é do patrono? Ou seja, se essa obrigação que foi estabelecida ela não for cumprida, em que em razão disso incida-se astreinte, quem é que vai sofrer o sacrifício patrimonial? O advogado ou o devedor? O devedor, concorda? Quem vai pagar a astreinte vai ser o devedor. Logo, o próprio patrimônio do devedor é que vai restar comprometido se essa obrigação não for cumprida, e não o do patrono. Não é o do advogado, da sociedade do advogado ou da advogada. Quem vai sofrer o patrimônio, quem vai sofrer o sacrifício patrimonial é o próprio devedor. Então, ele mesmo que tem que ser intimado. Cabe uma intimação pessoal desta obrigação. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Hoje a aula foi um tanto quanto interessante, porque a gente trouxe alguns dispositivos bem, um instituto que é bem aplicado para o nosso cotidiano, para o cotidiano dos advogados, e eu espero que tenha vocês como colega tanto quanto antes. E era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. A gente vai ter na próxima aula remota nossa, que é a aula de número 20, a gente vai tratar do Instituto da Execução contra o Devedor Insolvente. Beleza?
Obrigado e até a próxima. Em caso de dúvida, pode colocar aqui nos comentários do YouTube. Vocês podem colocar através do meu e-mail, através do WhatsApp ou na ferramenta do Moodle. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!